O processo de doação de órgãos é uma luta contra o tempo para os profissionais e para os pacientes que estão na fila de espera. O ato de ajudar alguém a viver, apesar do momento de dor e sofrimento pela perda de um ente querido, transforma a doação de órgãos numa ação ainda mais especial. E por isso, o Fala Será de hoje recebe o médico e secretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado, Arruda Bastos, que vai tirar as dúvidas dos telespectadores sobre o processo de doação. Secretário, bom dia. Bom dia, Haroldo. Secretário, nós vamos começar fazendo a pergunta do Márcio Fontinelli, lá do Bom Jardim. Ele quer saber, secretário, quais os órgãos e tecidos que podem ser doados em vida. Olha, o rim é um órgão que pode ser doado em vida, né? E normalmente nós temos um grande número de transplantes de rins, batemos inclusive agora 1000 transplantes no Hospital Geral. Esse é o órgão. Pele, né? É também um órgão que é muito doado, né? Tem transplantes da pessoa para a própria pessoa, né? De pedaços de ossos para outras regiões do corpo. Esses são os mais comuns vivos. A outra é o de medula. E o Ceará, desde o ano passado, nós já estamos com 5 transplantes realizados aqui no Hemóce e no Hospital Universitário. É um transplante que pode ser realizado entre vivos. Secretário, muito bom dia. Bom dia, Adriana. Quais são os órgãos e tecidos, já que nós falamos agora os que podem ser doados em vida, uma pessoa que já faleceu? O que ela pode ajudar quem ainda... Bom, córnea, que é o mais realizado, coração, próprio rim, fígado, pulmão, pâncreas, osso, são os mais realizados, né? No Ceará nós não realizamos ainda, mas pretendemos ainda esse ano iniciarmos a realização do pâncreas no Hospital Geral, fígado nós já fazemos no Hospital Universitário também, passamos a realizar no Hospital Geral de Fortaleza e o pulmão no Hospital de Messejana. Nós pretendemos ficar com toda esse leque de opções de transplante no estado do Ceará. Secretário, as doações de órgãos, elas só podem acontecer se for detectado a morte encefálica do paciente, não é isso? Aí eu lhe pergunto, secretário, como é que é feito esse diagnóstico? Olha, aí é um problema extremamente complexo. Nós temos no estado do Ceará a nossa central de transplante, que nós reforçamos desde 2007, contratamos médicos, profissionais da área de enfermagem, ampliamos as comissões intra-hospitalares, que são as comissões que abordam os familiares, quando tem um caso potencial de doação. Esse diagnóstico morte-encefálica, ele tem todo um cronograma, a avaliação é feita pelo médico neurologista, depois é confirmado por um outro profissional, e esse paciente é mantido, ainda vivo com morte encefálica, para doar aqueles órgãos que só podem ser retirados o paciente ainda com o coração batendo. Vale a pena dizer o seguinte, existem órgãos que você pode tirar horas depois da parada cardíaca, da morte, mas tem outros que nós podemos retirar após a morte encefálica, mas o paciente ainda com o coração batendo. Aí, o próprio coração, o próprio pulmão, o próprio fígado, são órgãos que não podem ser retirados depois da morte, tem que ser retirados ainda, morte encefálica, mas o coração ainda batendo. Bom, secretário, então, além das perguntas que foram enviadas para a nossa produção, nós também vamos agora ao vivo com o repórter Alexandre Medeiros, que está na Avenida Beira Mar e traz aí uma pergunta para nós. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Adriana. Bom dia, Haroldo. Bom dia, secretário Arruda Bastos. Nada melhor do que a informação para quebrar com todos esses tabus, esses preconceitos que existem em torno da doação de órgãos. E aqui ao meu lado está o Otávio Francisco, que é aposentado, e ele tem alguma dúvida em relação ao transplante de órgãos. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é que eu queria perguntar se a pessoa que está doando órgãos, se pode escolher a pessoa que ele pode doar. Ou se deixa nos bancos, obrigado a doar para quem quer que seja. Se a gente podia fazer uma preferência de um parente, uma pessoa chegada da gente, se podia ser aceito dessa maneira ou se tem que deixar lá no banco e doar lá para quem eles bem quiserem. Ok. Secretário Arruda Bastos vai responder sua pergunta agora. Bom, existe uma lista de espera que é bastante controlada. Realmente isso causou polêmica anos atrás, a venda de órgãos. As pessoas colocavam anúncio no jornal vendendo rim, vendendo uma outra parte do corpo. Isso não é possível, a não ser entre vivos. No caso de um familiar que doa o rim para o outro familiar. Mas no caso, coração,
pulmão, fígado, Depois de falecer, não. Aí entra numa lista, existe uma lista de espera, lista de prioridade. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos 2 pacientes aguardando um transplante de coração. Então, claro, aparecendo um doador, a pessoa vai dizer, olha, vamos doar para isso. Não, vai doar para aquele paciente que está na lista de espera e é mais grave, aquele que tem mais risco e não pode esperar. Porque nós temos que, nesse momento, alertar o seguinte, existe uma fila de pacientes aguardando. Daí a importância, inclusive, dessa entrevista aqui com você, Haroldo, e Adriana, para sensibilizar as pessoas. Nós precisamos ampliar o número de doações. Nós precisamos exatamente, nós temos aqui no Ceará a capacidade de realizar ainda um número maior. Esse ano nós vamos bater todos os recordes, vamos realizar em média 1.000 transplantes. Desde 2007, nós passamos em 2006 de 420 transplantes, passamos em 2007 para 650, passamos no ano passado para mais de 700 e esse ano a nossa meta é alcançarmos 1.000 transplantes. Realizamos aqui no Ceará o maior número de transplantes de coração no ano passado, 31. Comparativamente com a população, o estado do Ceará é o que realiza mais transplantes. O Hospital de Messejana é o hospital de referência na realização desses transplantes de coração. Então nós temos que ampliar. Temos capacidade, centros de transplantadores, temos uma central de transplante extremamente comprometida, temos uma população também sensível, daí as campanhas serem necessárias, essas entrevistas, nós temos que aumentar as doações para exatamente realizarmos e beneficiarmos mais pacientes que estão no aguardo e muitos deles não têm um tempo grande, porque à medida que o tempo passa, a falta de um fígado, a falta de um rim, a saúde vai se deteriorando e o paciente pode, inclusive, não ter condição depois de realizar aquele transplante. Secretária, a pergunta agora é da Marcela Braga, da Aldeota. Ela quer saber quem paga os procedimentos da doação. Olha, aí uma coisa importante, o SUS. É o governo federal, quer dizer, esse serviço não pode ser privado nem particular, é um serviço público. Quem paga tanto a retirada do órgão, quem paga toda a central de transplante, quem paga o ato de realizar o transplante, a manutenção desses pacientes é o Sistema Único de Saúde. É o maior serviço público de transplante do mundo, é o do Brasil. O Brasil tem o maior serviço de transplante público do mundo. Então quem paga é o serviço público, o SUS. Bom, nós teríamos muitas outras perguntas, mas nosso tempo é curto. Nós conversamos com o secretário executivo da Secretaria de Saúde do Estado, Arruda Bastos. Secretário, muito obrigada pela sua presença. Um bom dia. Eu que agradeço, Adriane, Haroldo e a TV Cidade. Secretário, bom dia. Obrigado, senhor. Agradecemos também ao Alexandre, né, que está aí na Avenida Beira Mar, pelas entrevistas. Alexandre, obrigado e bom dia. Bom, e as vítimas das chuvas que caem no